O governo Lula cedeu e o Congresso não derrubou todos os vetos. Mesmo assim, deputados e senadores garantiram o volume de recursos que queriam para as emendas parlamentares de comissões. No Congresso Nacional, atualmente, existem 3 tipos de emendas parlamentares: as emendas parlamentares individuais, as emendas parlamentares de bancadas e agora as emendas parlamentares de comissões técnicas. Após a sessão de ontem do Congresso Nacional, onde foi votado alguns dos vetos do presidente Lula, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou da derrubada dos vetos e do acordo sobre a exoneração da folha de pessoal das prefeituras e de 17 grandes empresas empregadoras nacionais. Ao lado de Pacheco estava o ministro da Economia, Fernando Haddad, e ambos falaram aos jornalistas. Vamos ouvi-los. O Congresso Nacional é parte da solução, não é parte do problema. A nossa opção pela prorrogação da desoneração da folha foi uma opção política em função de todo o debate político que nós travamos aqui. E o governo, discordando, foi ao Supremo e, nesse momento, nós estamos buscando, diante desse cenário, uma convergência do Executivo com o Legislativo a partir de uma premissa fundamental, que é a da maturidade política e do diálogo como instrumento de solução de problemas. Então, eu queria pedir ao ministro Fernando Haddad que pudesse externar o encaminhamento dado pelo Ministério da Fazenda. Bom, em primeiro lugar, eu sempre faço questão de agradecer a maneira como o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, tem tratado dos temas fazendários. São muito importantes para nós conseguirmos chegar aos nossos objetivos. Depois de 10 anos, o esforço que está sendo feito para equilibrar as contas públicas. Não é fácil essa tarefa, uma tarefa difícil. Nós estamos procurando fazer isso importunando o mínimo possível e tratando de temas específicos que já deveriam ter sido equacionados há mais tempo. Quero dizer que nós vamos respeitar o prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até 2027. Em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. Por que isso é importante para nós? Isso é importante, primeiro, que nós vamos dar respaldo para uma receita da Previdência. E é da lógica da reforma da Previdência o equilíbrio das suas contas. Então, quando a gente pede um sacrifício para o trabalhador, que tem que, às vezes, trabalhar 1 ano a mais, 2 anos a mais, 3 anos a mais, como aconteceu com a reforma da Previdência, nós temos que compreender que, da parte da Receita, tem que haver uma correspondência do mesmo esforço, para que nós não venhamos a ter que enfrentar esse debate daqui a 2 ou 3 anos, que haja tempo, né, para o país se adaptar à nova demografia, aos cálculos atuariais que a Previdência tem que fazer, conhecido de todos vocês. Então, em 28, está tudo zerado, todo mundo com a mesma alíquota. Em relação aos municípios, nós queríamos fazer uma reunião essa semana com os municípios, mas em função da calamidade no Rio Grande do Sul, alguns participantes que eram da região se viram impossibilitados de vir a Brasília. Então foi transferida a reunião para segunda-feira. Não é nenhum descaso com o assunto, pelo contrário, nós reservamos essa semana para isso. O ocorrido no Rio Grande do Sul efetivamente inviabilizou e é natural que nós possamos dar uma atenção imediata para o Rio Grande do Sul. Mas a semana que vem nós vamos tratar da questão dos municípios e há alternativas muito interessantes que vão ser exploradas semana que vem, apresentadas pelos próprios prefeitos e suas associações.
Então nós não teremos nenhuma dificuldade em sentar e negociar, como fizemos com os 17 setores. É isso que nós temos para anunciar. Nós devemos ingressar com as bênçãos aqui, a compreensão do presidente Pacheco, nós devemos ingressar com o pedido de modulação da decisão liminar, justamente para que a Suprema Corte possa homologar esse acordo, lembrando que a Fazenda, pela lei de responsabilidade fiscal, vai ter que encontrar alguma compensação para isso, porque a lei de responsabilidade fiscal exige que a toda renúncia de receita sem previsão de compensação, o Executivo tome providências para isso. Como é um acordo patrocinado pela própria Fazenda, nós estamos assumindo a responsabilidade desse encaminhamento. Então a bola está conosco para, após a homologação e fixado um prazo para os cálculos da perda de arrecadação que esse acordo vai provocar, nós encaminhemos para o Congresso uma compensação que mantenha o Brasil no caminho do seu equilíbrio fiscal. Bom, o Brasil tem mais de 1 milhão de bacharéis em direito, mas apenas aproximadamente 300 mil estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Esclarecendo essa diferença, mais de 1 milhão de bacharéis em direitos, mas apenas aproximadamente 300 mil advogados, um terço dos que se formaram em direito. Vamos explicar. Para que você termine o curso de direito, se transforma em bacharel. Para que você realmente possa ser chamado, reconhecido e trabalhar como operador de direito, sendo advogado, diferentemente de todas as outras profissões, você tem que se submeter a um exame na Ordem dos Advogados do Brasil. Se aprovado nesse exame, você então consegue ser inscrito na OAB, recebe a sua carteirinha de advogado e aí pode ser considerado operador do direito. Só com o título que a faculdade ou a universidade lhe confere, você não tem o direito de exercer a profissão de advogado. Não é que todos os aprovados nas faculdades de direito se submetam à seleção da ordem. Alguns não se submetem, porque, na verdade, já tem uma profissão definida, cuida lá do seu ramo empresarial, não tem realmente vontade, o desejo de ser advogado, mas queria ter um título universitário e formou-se em direito. A maioria que se submete ao exame da ordem é reprovada. E olha que o exame da ordem não é tão difícil assim. É que os cursos de direito preparam muito mal os seus alunos. Tem muita gente que sai de um curso de direito e uma infinidade de pessoas e não sabe fazer uma petição. Conhece muito pouco sobre o direito processual, a tramitação de um processo, enfim. Bom, mas esses números foram revelados hoje, os números, a quantidade de bacharéis em direito, a quantidade de advogados, esses números foram anunciados hoje numa matéria do jornal O Estado de São Paulo, que com base no censo, a matéria do jornal O Estado de São Paulo está baseada no censo dos profissionais do direito no Brasil, contratado pela OAB Nacional. E esse censo indica que 64% dos advogados
aqui nós não estamos falando só de bacharéis, 64% dos advogados ganham até R$ 6.600 por mês. 64% ganham até, não significa dizer que eles ganham 6.600, ganham até R$ 6.600 por mês. Sendo que 34% desses 64% que ganham até 6.000, 34 só ganham até R$ 2.600, menos de 2 salários mínimos. Apenas 5% ganham mais de 26 mil. O levantamento, denominado Primeiro Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira, indica ainda que o perfil predominante é composto por mulheres, 50%, de cor branca, 64%, de idades entre 24 anos e 44 anos, 55% nessa idade, e 33% dos advogados estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil há menos de 5 anos. Diz ainda a nota do jornal Estado de São Paulo: encomendado pelo Conselho Federal da OAB à Fundação Getúlio Vargas, o estudo contou com 20.885 advogados e advogadas que responderam a 42 perguntas em uma plataforma online entre agosto e outubro de 2023. O Brasil, prossegue a nota, tem 1.300.000 advogados, diz o estudo. Além de sexo, cor, raça e idade, foram sondados outros aspectos, como religião, saúde e uso de tecnologia. Aproveitando aqui a onda da má qualidade de ensino também nos cursos de direitos, nós podemos dizer que o governo do estado do Ceará lançou agora nesta semana um movimento para melhorar o ensino da matemática no ensino médio do estado do Ceará. Uma avaliação recentemente conhecida pelos educadores cearenses, notadamente pelo Conselho Estadual de Educação, diz que é péssima a situação dos nossos estudantes no ensino médio com relação à matemática. A maioria não sabe fazer as 4 operações: somar, diminuir, multiplicar e dividir. Como é que temos escola de qualidade com esses resultados? O vereador Didi Mangueira foi à tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza nesta semana para contestar argumentos de vereadores da oposição para justificar a instalação, o argumento dos vereadores de oposição para justificar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a venda de terrenos da Prefeitura de Fortaleza, segundo eles, a preço de banana. O vereador Didi Mangueira diz que o pedido de CPI é unicamente político. Vamos ouvi-lo. O vereador Márcio Martins trouxe um assunto aqui que quando querem fazer um discurso político em cima de uma matéria, desrespeita inclusive esta casa, desrespeita as comissões desta casa, desrespeita os colegas vereadores quando querem fazer um discurso político aqui nesta casa. Eu já disse para os vereadores que assinaram aquela CPI, eu não assinei aquela CPI, porque tinha assinado as outras 3 e não assinei essa daí, porque não fui procurado, porque ela é uma comissão política de inquérito.
E a prova maior, para finalizar, senhor presidente, é que dos 18, olha que grave, dos 18 projetos que apresentaram como objeto para abrir a CPI, que é necessário ter, 9 não existem. E o pior, presidente, é que esta casa comunicou aos autores: olha, tem 9 projetos aí que não existem, dos 18. Mas eu disse, se não tivesse sido uma CPI tratada, articulada, dentro de um gabinete, tivesse passado aqui no plenário e procurado o vereador de Mangueira, assim como assinou as outras 3, teria assinado também. Mas pegaram, observem, pegaram só os vereadores que fazem oposição nesta casa. Aí, dá licença. Concluído. Aí, vereador Márcio Martins, Vossa Excelência tem razão. Mimimi para cima de nós, aqui tem um Mimi, aqui tem um Didi. Mas aqui nós não aceitamos mimimi. Nós não aceitamos desrespeitar esta casa. Um documento encaminhado para esses vereadores, mostrando que dos 18 Conclui, vereador. projetos que ele bota como instrumento para a abertura da CPI, 9 sequer existem. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, a CPI, toda CPI é um instrumento político e é um instrumento político da oposição. Portanto, dizer que é político o pedido de CPI é político. Toda CPI é um instrumento político e da oposição. Ontem, aqui na nossa entrevista de meio-dia com o vereador Léo Couto, ele falou sobre as razões que justificaram o pedido da CPI não instalada, porque a Câmara só pode ter 3 CPIs funcionando concomitantemente. E já havia pedidos anteriores e o presidente da Câmara autorizou a instalação de 3 CPI, sendo essa CPI da venda dos terrenos preterida. E a oposição está gritando, está querendo ir, inclusive, à Justiça, reclamando de ilegalidade em uma das 3 CPIs instaladas, porque uma delas foi assinada, ou 2, mas uma segunda tem número suficiente. Uma outra só foi apresentado o número mínimo e, dentre os vereadores que assinaram, estava um suplente, o Moura taxista, que não está mais em atividade. E a oposição alega que o fato de ele não estar vereador não garante a sua assinatura, não garante o pedido de instalação da CPI. Essa questão vai para a Justiça. Muito bem. Ao contrário do que o ministro da Educação e o reitor da Universidade Federal do Ceará anunciaram recentemente, quando o governo do estado do Ceará transferiu para a Universidade Federal do Estado o arcabouço do prédio que seria o Aquário do Ceará, na praia de Iracema. O Estado doou esse prédio inconcluso para a Universidade Federal para que ela concluísse a obra e instalasse ali um dos seus equipamentos, utilizando na conclusão do prédio recursos do PAC. O presidente Lula anunciou ontem os recursos do PAC para quase todos os estados do Brasil, inclusive o estado do Ceará, que vai receber
ou deve receber, tomara que receba, recursos para saneamento básico e regularização fundiária. E nada foi destinado para a Universidade Federal do Ceará. Com a palavra, o ministro da Educação, o reitor da Universidade Federal e o próprio governo do estado do Ceará. Lamentavelmente, não há no nosso meio pessoas que se disponham a reclamar, cobrar do governo federal, do governo estadual, da Universidade Federal. Cadê os recursos? O governo federal não liberou. Sim, e aí? O prédio lá, do aquário lá, vai continuar daquele jeito lá, aquele esqueleto? Vai continuar? A universidade vai devolver aquele esqueleto? O que vai fazer a universidade? Porque ela não tem dinheiro sequer, a Universidade Federal do Ceará não tem dinheiro sequer para cumprir o orçamento elaborado para este ano. Nós queremos estimular o debate, a discussão, para evitarmos essas coisas que acabam denegrindo a imagem dos nossos homens públicos. Jogam palavras ao vento, sem nenhuma responsabilidade com as suas consequências. O deputado estadual Felipe Mota disse ontem, na tribuna da Assembleia Legislativa cearense, que a Ceará-Prev, uma empresa que foi criada para administrar parte do sistema previdenciário do Estado, disse o deputado Felipe Mota. A Ceará-Prev não passa de um cabide de emprego. Vamos ouvi-lo. Uma mensagem do governo federal, do governo estadual, desculpa, criando um sistema único de previdência social, fazendo uma modificação. Ainda estamos estudando, vamos colocar isso na pauta para uma discussão. Eu preciso estudar isso aqui um pouco mais, mas aqui eu também faço questão de quando nós estamos buscando ações que melhorem a vida dos servidores do Estado, que melhore a condição do servidor do Estado, e que também dê uma qualidade financeira e melhor para o sistema de previdência do Estado, eu sou favorável desde que não prejudique e de que se não aumente cotas ou alíquotas para matar ainda mais o servidor. Agora eu fico revoltado quando eu vejo um esforço de um lado e um cabide de emprego do outro. Quando vejo sendo feito um esforço pela Assembleia Legislativa, pelos senhores deputados, e quando vejo deputados estaduais da base do governo não saberem que existe um empreguismo, um cabide de emprego na Ceará-Prev. Estava eu no restaurante Triângulo ontem, quando um advogado chega para mim e diz: deputado, eu não voto no partido de Vossa Excelência, mas concordo 100% com os discursos técnicos que Vossa Excelência faz. Quando Vossa Excelência diz que a máquina tem que estar preparada para trabalhar para a máquina pública, para as pessoas que vão receber lá na ponta o serviço, e não para grupos políticos. Tenho certeza que o líder do governo e nenhum dos deputados da base do governo que aqui estão sabem que o empreguismo na Ceará-Prev está comendo de esmola. É filho de político, é filho de aliado político, e tenho certeza que nem os deputados da base do governo
tem o que está acontecendo na Ceará-Prev. E essa lista vai estar aqui para quem quiser uma cópia, para levar para o secretário de governo. A pergunta que eu faço: de um lado, querem construir uma solução, do outro, o empreguismo e a irresponsabilidade com cargos públicos que nem os senhores deputados devem ter a quantidade de indicação que tem nessa lista aqui da Ceará-Prev. Salário de R$9.000 para quem ganhava no município bem pequenininho, como Iracema, R$2.000. A coisa está séria. Quando eu trago esse tipo de assunto para a Assembleia, eu trago com tristeza. Porque isso aqui é a prova da irresponsabilidade, da entrega de um serviço de qualidade a quem espera na ponta. E aí, os senhores deputados da base cheguem ao governo e digam o que é que está acontecendo, que esse tipo de coisa gera uma pressão em todos nós. Quer dizer que tem gente aí usando forças ocultas, usando forças dentro do governo para fazer indicações de cabide de emprego? Num estado pobre como o Ceará? Será que não está na hora de parar? Será que não está na hora de dar solução a diversas secretarias que por muitas vezes não têm nem orçamento e continuam tendo que enfrentar sem ter um motorista para poder mandar uma pessoa fazer um trabalho no interior do estado? Quando na Ceará-Prev está aqui a lista. Eu vou entregar essa lista para o líder do governo. Essa lista vai para a mão dele, que é a pessoa que conversa diretamente do parlamento com o palácio. E aí ele tira as conclusões. Mas nós vamos sempre com responsabilidade, sem atacar ninguém, sem gerar nenhuma situação que desconforte, mas que defenda os cearenses. Bom, sem dúvida, o deputado Felipe Mota não deu os nomes dos padrinhos desses empregados na Ceará-Prev, porque sempre o corporativismo controla a situação. Desde ontem, o ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, está nas manchetes dos sites dos principais órgãos de comunicação do país e hoje nas páginas dos principais jornais nacionais por conta de uma decisão de um juiz de São Paulo que determinou que Ciro Gomes pague R$30.000 de honorários a um advogado que representou a revista Veja quando Ciro acionou a revista e perdeu a causa. O perdedor da causa é responsável pelo pagamento dos honorários do advogado contrário. Esse total dos honorários hoje, que chega a R$30.000, Ciro não pagou na época oportuna e vem protelando esse pagamento. A decisão do juiz vai além do normal, porque ele podia mandar penhorar bens para que o pagamento fosse efetivado, mas o juiz foi além, mandou que a força pública invadisse até a casa, a moradia do ex-governador do Ceará e de lá tirasse os bens suficientes para o pagamento desses honorários de R$30.000. Com esta informação,
nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência. Já já, outras informações. Obrigado.